crianças preparadas para a continuação da história de Sansão, hoje nós vamos ver alguns feitos que ele realizou e também a sua morte. Isso mesmo, Sansão morre. Então vamos lá. No capítulo 15 e 16 de Juízes vai contar essa história. Vocês lembram que Sansão, ele se casou com uma mulher filisteia. Vocês lembram disso, né? Então Sansão estava todo feliz, indo visitar sua esposa. Quando chega lá, a sua esposa não está. E então, ele se encontra com seu sogro. E o seu sogro diz, sabe o quê? Eu dei a sua esposa para outro homem. Como é que é? Você deu a minha esposa para outro homem? Ah, eu não acredito que você fez isso. Não me coloque em culpa sobre o que eu vou fazer agora com os filisteus. E Sansão sai com muita raiva. Ele estava com muita raiva. E sabe o que ele fez? Foi lá na vinha, nos cereais, onde os filisteus guardavam a comida. E colocou fogo em tudo. E foi embora. Então, chega os filisteus e olham aquilo. Tem fogo na nossa comida. Quem fez isso? Ah, foi Sansão, por causa do seu sogro que deu a sua esposa. E aí o que ele fez? Foi lá, matou a esposa de Sansão e matou também o pai. Sansão descobre e aí ele vê aquela cena que ele fez, se vingou. Foi lá onde estavam os filisteus e mataram vários filisteus. E depois fugiu. Então, outros filisteus que estavam vivos ainda, foi até a tribo de Judá perguntar sobre Sansão e pedindo para poder eles entregarem Sansão. Eu quero Sansão, nós queremos Sansão, não queremos fazer nenhuma maldade com vocês, povo de Judá, queremos apenas Sansão. Então, eles vão atrás de Sansão porque sabiam onde era o seu esconderijo. E Sansão, então, se entrega. Amarra Sansão, colocaram uma corda em Sansão e levaram até os filisteus. Os filisteus estavam todos felizes. Nós conseguimos pegar o Sansão. E eles estavam festejando alegres e de repente o espírito se apossa de Sansão. Sansão ganha muita força e consegue se desamarrar e foge. E os filisteus ficam muito tristes porque mais uma vez perdem Sansão. Então se passa o tempo e Sansão ele se apaixona por uma outra mulher chamada Dalila. E os filisteus, sabendo do relacionamento de Sansão com Dalila, vai até Dalila e oferece dinheiro. Nós oferecemos prata para você. Se você descobrir qual é a força de Sansão, de onde vem a força dele, eu vou descobrir. E aí, todos os dias, várias vezes, Sansão ia até Dalila para se encontrar com ela. E ela perguntava, de onde vem a sua força, Sansão? E Sansão, a minha força é o seguinte, se você me amarrar com 7 tendões, então eu perderei toda a minha força e serei como qualquer outro homem. E aí ela vai lá e fala para os filisteus tudo, eles se escondem na casa de Dalila para poder pegar Sansão. E então, enquanto Sansão está dormindo, Dalila vem. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele estava amarrado, mas de repente ele consegue se soltar. E então os filisteus não conseguem pegar ele. E isso se repetiu por mais 3 vezes, porque Dalila perguntava para Sansão, aí Sansão falou que tinha que amarrar ele com cordas novas. Depois ele fala que para Dalila, que para ele perder a força dele, ela tinha que amarrar as tranças da sua cabeça sobre o telhado. E todas as vezes que ele falava para Dalila, nada funcionava e Sansão continuava forte. E todos os dias Dalila falava, você não me ama, porque se você me amasse, você falaria a verdade para mim. Me diz, Sansão, de onde vem a sua força? Como que você perde
vejo a sua força, você não me ama. Então todos os dias ela falando, Sansão ficou chateado, ele tá bom, perdeu a paciência. Ele perde a paciência e fala, eu sou nazireu. E nunca se passou uma vaga na minha cabeça, ou seja, nunca tinha, a cabeça de Sansão nunca tinha sido raspada, o seu cabelo nunca tinha sido cortado. E então ela descobre, vai lá, fala para os filisteus mais uma vez se escondem na sua casa. E enquanto ele está dormindo sobre o seu colo, ela chama um homem que vem e raspa a sua cabeça. E então ela diz, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele acorda achando que mais uma vez vai conseguir se escapar, mas não consegue, porque na hora que a sua cabeça foi raspada, o Espírito Santo saiu de Sansão e ele ficou sem força. E então os filisteus capturam Sansão e leva ele para uma prisão. E então um dia tem uma festa muito grande em uma casa, um palácio enorme, onde estavam vários filisteus, muitos príncipes, muitas pessoas importantes. E eram 3.000 pessoas, incluindo homens e mulheres. E eles estavam lá, mandaram trazer Sansão, amarraram Sansão novamente, porque agora ele estava sem força, amarraram Sansão em uma coluna, tinha 2 colunas. E ele estava amarrado, e as pessoas ficavam rindo dele e ficavam zombando de Sansão, falando muita besteira dele, porque eles não acreditavam no Deus que Sansão acreditava. E então Sansão ora, Senhor, me dá mais uma força pela última vez, para que eu possa me vingar dos filisteus. Então o Espírito Santo se apodera de Sansão. Sansão, com a mão direita e a esquerda, consegue puxar as 2 colunas, pá! A casa é derrubada e ele morre com as 3.000 pessoas. Triste, né, gente? O que nós podemos aprender aqui? Nós não podemos perder a paciência. Sansão acabou contando o seu segredo para Dalila porque ele ficou impaciente. Precisamos ser crianças pacientes, porque quando nós perdemos a paciência, nós fazemos besteira, a gente acaba fazendo coisas que não devem. A segunda coisa, não podemos confiar em todas as pessoas, em qualquer pessoa. Às vezes, algumas pessoas elas se aproximam muito da gente só para saber da sua vida. Então, saiba em quem confiar. Você não pode sair contando sobre a sua vida e seus segredos para qualquer pessoa, principalmente para pessoas desconhecidas, certo? E a outra coisa, mesmo que nós fazemos coisas erradas, pecamos, Deus, ele ainda vai ouvir as nossas orações. Sansão errou, mas a última oração que ele fez, Deus escutou. Porém, todo erro vai ter uma consequência. A consequência do erro de Sansão, em ter falado do seu segredo, foi a morte. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Talvez a gente não vai morrer, mas a gente pode acabar sofrendo alguma consequência muito ruim, certo? É isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau!